87% dos homens e mulheres consideram parte da população machista. É o que mostra a pesquisa O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo, feita pelo Instituto Avon. Apesar dos avanços, ainda há entraves para a superação do machismo. Para falar do assunto, conosco no estúdio, Mafone Odara, coordenadora de projetos de enfrentamento à violência contra a mulher do Instituto Avon. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Como é que foi feita essa pesquisa? Quais os principais resultados que você traz dela? Bom, essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro. Nós fizemos questão de fazer uma pesquisa presencial. Nós fomos a 70 municípios em todas as regiões do país. Entrevistamos 1.800 pessoas, entre homens e mulheres, metade homem, metade mulheres. Quais os principais resultados? O que mais chamou a atenção nessa pesquisa? Bom, acho que um dos principais resultados é que, embora a gente reconheça que existam desigualdades entre homens e mulheres, entre mulheres brancas e mulheres negras, ainda existe muita tolerância às situações de violência que as mulheres sofrem. Uma outra coisa interessante é que, quando a gente pensa sobre como é que nós podemos fazer parte dessa mudança, nós nunca somos parte. A mudança é sempre dos outros. O machismo está sempre nos outros. Nós não somos machistas, mas a sociedade brasileira é. E um terceiro aspecto interessante é que o que a gente percebe que tem sido mais efetivo para as grandes transformações acontecerem é o diálogo entre homens e entre homens e mulheres. E onde é que começa o machismo? Então, pois é, começa muito cedo, né? Dentro de casa. Dentro de casa, no processo de formação das nossas crianças, que é inclusive apontado como uma das principais possibilidades de alteração e de mudança. Aí então, começa na divisão de tarefas, nos brinquedos, já começa aí. Começa aí, né? Então, quando a gente começa a pensar, poxa, vamos educar nossos filhos para que eles respeitem mais as mulheres e para que a gente não perpetue a violência, você tem ainda 50% dos homens dizendo que jamais daria uma boneca para o seu filho e deixaria ele brincar com uma boneca porque isso é coisa de menina. E 1/3 das mulheres dizendo a mesma coisa. Então, assim, o machismo não é só dos homens. Mas esses homens, eles não se consideram machistas. Eles não consideram que isso é machismo. Pois é. 9 em cada 10 brasileiros que foram entrevistados dizem que o Brasil é machista. Mas quando a gente pergunta, você é machista? 2 em cada 10. Então aí você já começa a ver que, bom, o machista é sempre o outro. Eu não faço parte dessa história. E a que você atribui isso? O quê? Ele achar que ele não é machista, ele não considerar que é machista. A gente naturalizou muitos processos de violências contra as mulheres. Esses processos deixaram de ser considerados processos e atitudes machistas. E quando a gente vai olhar qual é a origem da violência contra a mulher, a origem é o machismo. E como isso está invisibilizado porque ele é considerado uma violência sutil, a gente acaba naturalizando as propagandas que são preconceituosas, as atitudes como essa de qual é a divisão da tarefa. Então, 50% dos homens ainda acham humilhante dividir as tarefas com a mulher. O máximo que ele faz é ajudar. Então, quer dizer, a tarefa é da mulher e não dele. Então, esses comportamentos que são naturalizados na sociedade deixaram de ser compreendidos como machistas e aí eles perpetuam e é um efeito dominó. O machismo, né? Ele é passado de geração para geração? Então, essa é a questão. Começa muito cedo e cada uma das atitudes que a gente vai tendo ao longo do desenvolvimento das nossas crianças, a partir daquilo que a gente aprendeu, vai gerando uma bola de neve e que vai colocando a mulher cada vez em um lugar muito mais submisso e que dá, por exemplo, chance da gente ter a tolerância a alguns tipos de violência que são muito cruéis. Então, se você perceber, 1 a cada 4 homens ainda acha que a mulher, de alguma forma, tem culpa de ser estuprada. Como que as mulheres podem ter culpa do estupro? Então, 60% dos entrevistados acha que não tem nenhum problema e é culpa da mulher se um vídeo dela ou uma fotografia nua é compartilhada. Então, você começa a perceber que essas naturalizações vão colocando a mulher cada vez num lugar de muito mais culpa, de julgamento. A roupa que ela usa, né? Não, a roupa que ela usa, assim, isso é a coisa que mais aparece, né? Então, como que as mulheres não têm o direito de usar as roupas que ela quiser. O que ela quiser. Então, esses tipos de violência, eles vão perpetuando a vida inteira e a mulher começa a ser julgada assim que nasce. Muitas vezes as mulheres têm um problema de gênero antes da criança nascer, se perpetua nesse processo todo de educação e na vida isso vai virar um processo, um problema no mundo do trabalho, no mundo social, nas relações que são estabelecidas entre homens e mulheres. Então, essa relação é muito importante da gente fazer, da gente reconhecer primeiro que nós somos machistas.
todos nós, mulheres e homens, e como é que a gente, a partir dos nossos comportamentos, podemos ser exemplos para que as nossas próximas gerações possam vir diferentes. E como é que se faz isso? Então, acho que a coisa mais importante que a gente percebeu nessa pesquisa é que 35% dos homens diz que o que mais foi importante para ele mudar e deixar de ter uma atitude machista foi conversar com outro homem. Então, essa é a coisa mais importante. Os homens precisam começar a falar com os outros homens. A gente não quer que os homens defendam as mulheres. Isso é o papel das mulheres. As mulheres têm que poder se apoiar, né, reconhecer as suas questões, e os homens precisam conversar com os camaradas. E isso é muito difícil, né? Porque falar com um amigo naquela mesa de bar que mexeu com uma menina, pega mal. E isso é uma coisa que a gente tem que parar, né? Então, assim, se a gente não der esse passo, que é fundamental, e os homens reconhecem isso, porque é o seguinte, homem não reconhece a voz de outro homem que ele não conheça. Então, parentes e amigos são as pessoas que eles mais respeitam. A gente precisa dos homens nessa conversa para acabar com a violência contra as mulheres. E qual foi o intuito do Instituto Avon a fazer essa pesquisa? Para onde que ela vai? Qual que é a ideia de vocês? Então, uma das coisas que a gente percebeu é o seguinte, a gente vem trabalhando muito a questão das violências invisíveis. A violência que a gente normalmente fala é a violência física e a violência sexual. Então, começa por aí o problema. A violência ela é muito anterior a isso. Quando chega na física e na sexual, é porque todo o resto já aconteceu. Todo o aprisionamento psicológico, todas as ofensas morais, todo esse processo. Então, se a gente não barrar antes, isso vai chegar na violência física e na sexual. Então, o nosso papel de fazer essa discussão é dizer, precisamos falar sobre as violências invisíveis, a mudança começa onde o silêncio termina, precisamos falar sobre isso e não estamos aqui para julgar. A gente não quer chamar os homens aqui de machistas, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é dizer, precisamos conversar sobre isso, precisamos reconhecer qual é o nosso papel para que essa mudança aconteça. Muito obrigada pela entrevista, Obrigada a viu? você, Boa tarde Adriana. para você.